As decisões informadas começam aqui. Apoie o jornalismo independente e garanta acesso aos artigos de opinião exclusiva. A verdade não tem preço, mas as notícias que dão forma aos seus hábitos de leitura, sim. Agora, com 20€ de desconto. Assine em observador.pt. Está no ar mais uma comissão de inquérito da Rádio Observador, sempre disponível no nosso site e também nas plataformas de podcast, no ar depois da síntese das 9h30, aqui nas manhãs 360. É nosso convidado hoje, Jaime Nogueira Pinto. É politólogo, escritor, uma vida dedicada também à história, aos livros. Teve passagens por jornais, revistas e até pela rádio, como é o caso do Conversas à Quinta, que mantinha aqui na Rádio Observador com o José Manuel Fernandes e também com o Jaime Gama. Muito bom dia, Jaime Nogueira Pinto. Obrigado por ter aceitado o nosso convite para esta comissão de inquérito. Já sabe como funciona aqui a comissão de inquérito? Não sei muito bem, mas vamos às regras? Vamos lá. É isso que nós gostamos. Temos 5 perguntas. Cada resposta certa a estas 5 perguntas vale 5 pontos, mas também temos ajudas, caso necessite. Aí, por cada resposta certa, nesse caso, terá 2 pontos. Está preparado? E se errar, obviamente, 0 pontos. É um concurso extraordinário. É um concurso. É um concurso. Então, Jaime Nogueira Pinto, vamos começar com a primeira pergunta. Tenho a certeza que conhece. Tem a ver com o debate televisivo da noite passada entre Donald Trump e Kamala Harris, que tive muitas regras, algumas delas muito apertadas e criadas quase especificamente para os protagonistas. A nossa primeira pergunta tem a ver com a forma como foi definida a ordem das declarações finais dos dois candidatos. Como é que se acertou quem falaria primeiro? Não faço ideia que não vi o fim. Vi depois. Sim, mas foi pré-definido. Nos bastidores, como é que se definiu quem era o primeiro e o segundo? Qual foi o método utilizado para escolher quem é que falaria primeiro? Não, se não sabe, se não tem a resposta imediata, pode recorrer à ajuda. Eu julguei que isto era comentar as eleições americanas. Já lá vamos, calma. Já lá vamos. Não faço ideia que era... Não. Então vamos às ajudas. Vamos dar-lhe ajudas. Vamos dar-lhe 3 ajudas para conseguir ainda assim os 2 pontos. Foi por moeda no ar? Foi por pedra, papel ou tesoura? Ou foi com braço de ferro? Não faço ideia. O que é que seria mais plausível? Era capaz de ser a moeda no ar, que apesar de tudo é o mais antigo, vê-se nos... E é o mais novo. Um braço de ferro seria mais interessante. Um braço de ferro. Tudo isso, foi por moeda ao ar, mas de facto o mais importante, Jaime Nogueira Pinto, é perceber não só quem venceu o debate, mas se ele poderá de alguma forma mudar o ritmo e a dinâmica das campanhas eleitorais. Como é que lhe parece? Eu acho que não vai mudar muito, quer dizer, aliás parece que já se viu alguns inquéritos, algumas sondagens, claro que sempre valem o que valem, mas que já há alguns pós-debate e de facto não houve assim uma mudança muito significativa. Quer dizer, vamos lá ver, como é o caso da política americana, para bem ou para mal, as posições estão muito radicalizadas, não é? E as pessoas, enfim, tomam, de uma maneira geral, vão tomando partido. Quer dizer, os altos e baixos, como é dos debates, eu penso que não alteram profundamente e vê-se isso, não é? Porque poderia haver, quer dizer, aqui houve um certo, embora haja, claro que há sempre estas diferenças e explicações, mas não há dúvida que Kamala Harris esteve, de certo modo, melhor ou menos mal que Trump. Mas isso não parece ter afetado muito as posições relativas, sei lá, por exemplo, nos swing states e mesmo em geral. Quer dizer, eu acho que vai ser até ao fim uma competição muito cerrada, não é? E que vai acabar por ser decidida por relativamente poucos votos em relativamente poucos estados, não é? Portanto, não acho que haja uma alteração profunda da dinâmica de vitória da eleição de qualquer um dos candidatos. Pelo debate, enfim, portanto, isso não penso que seja uma
que vai ser, quer dizer, que já se está a ver, entretanto, quer dizer, não, já se viram alguns resultados de ontem, de alguns inquéritos, eu já tive a ver alguns, e não, quer dizer, a diferença não é muito substancial. Nos swing states, há 7 onde ela está ligeiramente à frente em 3, em 2 estão mais ou menos iguais e em 2 está, mas são diferenças mínimas, portanto, tudo abaixo de 1 ponto, portanto. Jaime Nogueira Pinto, se tivesse que apostar agora, tinha alguma aposta sobre aquele que poderá ser o vencedor em novembro? Ou de facto nem consegue sequer chegar a esse ponto? É difícil, mas eu, apesar de tudo, aqui Trump vence, são capazes de ganhar, mas claro que é uma aposta muito quase só obrigado, quer dizer, não será. Quer dizer, é muito difícil. Uma coisa é o que eu, quer dizer, prefiro que ganhem eles, isso não tenho dúvidas de dizer. Mas se vão ganhar ou não sei. Olhando para a base eleitoral de Donald Trump, é uma base bastante fiel, que se tem mantido perto ou neste apoio ao antigo presidente nos últimos anos, mesmo com todas as incidências. Sim. Mas surpreende-o a forma como Donald Trump dominou o Partido Republicano. Hoje o Partido Republicano está descaracterizado? É o partido de Trump? Não acho que seja. Acho que, aliás, a entrada de Vance, de J.D. Vance, nesse aspecto tem um mérito, porque o Vance tem pensamento político. Trump não tem um pensamento político profundo. Trump aliás, vem de outro mundo, quer dizer, não tem nada a ver. Trump vem do liberal chic de Nova Iorque, no fundo era onde ele estava muito mais depressa, e há 10 anos, mais ou menos há 10 anos, em 2012, 2013, teve aquela volta, teve uma volta para as ideias conservadoras, adotando ideias que não tinham até sequer muito a ver com o seu estilo de vida. Mas é curioso que o eleitorado conservador aceitou. Também é uma coisa interessante. Porque eu por acaso... Tem alguma explicação como é que interpreta esse... Até falo. Acho que se deu deu-se um fenómeno que se deu em toda a sociedade. Deu-se um fenómeno. As sociedades modernas perderam muito aquilo que a gente chamava uma certa ética tradicional. Quer dizer, eu não vejo, por exemplo, há 60 anos... dos anos 50, dos anos 60, eu não vejo, por exemplo, os evangélicos americanos, que são puritanos, que são mesmo alguns católicos conservadores americanos, terem o apoio que têm hoje a uma pessoa que tem um passado, não interessa agora o presente, mas tem o passado de Donald Trump. Seria uma pessoa que os incomodava, porque, pronto, era um homem que tinha uma história, enfim, mulherengo, divertido, quer dizer, não era propriamente a imagem de um líder conservador, mas utilizam-no no sentido, é curioso que isso é que eu acho que é uma certa revolução, utilizam-no porque acham que ele defende os princípios que eles querem, que é capaz de os defender bem e com eficácia. E, portanto, é curiosíssimo isso, quer dizer, eu acho que mas é um fenómeno que se deu, porque nós temos muita mania de dizer, os políticos utilizam e manipulam os eleitores e as multidões e as massas, mas os eleitores também utilizam e manipulam os políticos. Em sua vantagem. É um caso interessante, não é? Vamos passar então agora à segunda pergunta. Para já, 2 pontos da primeira pergunta e vamos manter-nos aqui no internacional. Ainda vai a tempo. A segunda pergunta é: quem foi o primeiro governador de Angola? O primeiro governador de Angola? Historicamente. Historicamente, sim. O primeiro governador colonial de Angola. Vocês estão a falar quem? Do Paulo Dias de Novaes? Está certo. Era esse mesmo. Alguma coisa. Eu agora estava a pensar
Estava a pensar no general Silvério Marques, foi o último com que eu aliás estive. Neste caso é o primeiro fundador da cidade de Luanda. Sim, de Luanda, exatamente. Jaime Nogueira Pinto viveu em África, tem escrito muito sobre a África. Portugal tem cuidado bem da relação com as antigas colónias? Nem por isso. Já houve alturas que se cuidou melhor. Agora houve praticamente um esquecimento de muitos anos. Outro dia o primeiro-ministro Luís Montenegro foi a Luanda, vá lá, pode ser que isso seja. Até porque eu acho que devíamos ter mais cuidado com isso, porque de facto, até mesmo internacionalmente, ainda, não sei se equivocadamente, ainda há quem nos dê algum valor e algum crédito por achar que nós percebemos melhor a política desses países que outras pessoas, e não sei se isso ainda se mantém. Acha que não aproveitamos essa vantagem? Acho que não, infelizmente acho que não, e os próprios angolanos também têm pena que nós não façamos um bocadinho mais. Eu acho que houve um deslumbramento europeu em todo o nível da sociedade portuguesa, as elites, das massas, de tudo, e esse deslumbramento europeu fez esquecer outras alternativas, outras formas, outras políticas, outras áreas de interesse, quer económico, quer cultural. Mas é o que é. Mas porquê? Estamos sempre a tempo de melhorar. Acha que temos ainda algum complexo de país que foi colonial? Sim, houve sempre manteve-se um certo complexo, que aliás continua a ser alimentado até por pessoas que não deviam alimentá-lo, que é porque essas coisas estão passadas, não é? O passado está passado nesse sentido, já não vamos voltar para trás, não vamos recolonizar, não vamos. Eu tenho essa experiência pessoal porque muitas vezes sou hoje amigo de muita gente com quem no passado de certo modo lutamos, não estivemos de um lado do outro a dar tiros uns aos outros, mas estivemos, e hoje respeitamos-nos e percebemos-nos, e portanto não há que ter também esses complexos, porque esses complexos, quer dizer, não temos, se nós formos comparar mesmo a nossa colonização, sei lá, por exemplo, com os belgas ou mesmo com os alemães, olha ali dois vizinhos ali, exatamente de Angola, os belgas no tempo do rei Leopoldo, ou os alemães no princípio do século, as coisas que fizeram, quer dizer, de facto nós, as colonizações envolvem sempre um lado também de brutalidade, envolve muita coisa que é positiva, mas envolve sempre algum lado de brutalidade, até porque as pessoas também abusam, a natureza humana é assim, as pessoas muitas vezes abusam do poder. Mas isso, enfim, está passado. Muito bem, e vamos continuar. Sete pontos até agora. 7 pontos, Jaime Nogueira Pinto. Vamos continuar no passado, na história. O Jaime Nogueira Pinto é um grande estudioso de Camões, e o filme Camões foi o primeiro filme, a primeira película portuguesa a participar no Festival de Cannes em 1946. E a pergunta é: quem realizou esse filme? Leitão de Barros, não é? Muito bem, só que assim. Está correndo muito bem. Ora bem, quando o já vai é com bom, 12, até parece fácil. Exato. Nós estamos a celebrar, ou estamos a passar, talvez não a celebrar, os 500 anos sobre o nascimento de Camões. Como é que se explica que num país que tem uma figura destas, o assunto passe de forma tão despercebida? Eu acho que foi por um lado, porque estavam todos a pensar nos 50 anos do 25 de Abril e essa comemoração, porque também é de Vasco da Gama, que faz 500 anos que morreu, não é? Faz 500 anos que morreu, é na véspera de Natal de 1524, portanto vai agora fazer 500 anos, que eu saiba, nem sei se já há uma comissão ou se alguém se está a ocupar disso, mas não sei, aliás têm saído agora, além do livro do Carlos Maria Balbano, eu vi agora, já saíram 5 ou 6 livros que me parecem, enfim, com qualidade, de estudos sobre Camões, etc. Mas não sei se lá está, não sei se o Camões também ofende, porque era
No fundo, o Camões é um grande exaltador do Império Português, das glórias e das desgraças. Mas acha que é uma figura que divide hoje em dia ainda? Ainda, isto é, agora, passou a dividir. Não sei, não devia, quer dizer, acho que não devia, porque lá está, o Camões é o poema, enfim, nós apanhávamos no meu tempo, apanhávamos com o poema para dizer as orações, que eram um assassinato perfeito da coisa, mas de qualquer maneira, o poema hoje lido, enfim, lido por quando já somos adultos e temos, verificamos, por exemplo, aquela imensa cultura de Camões, cultura da época muito, muito grande, que se a gente for ver com atenção o poema, encontra as referências, enfim, de um homem muito culto, muito dentro de toda a cultura humanística do seu tempo. E, de facto, mesmo na narrativa, ele tem uma narrativa muito interessante sobre o poder português. Aliás, o professor Jorge Borges de Macedo teve estudos muito, muito importantes sobre isso, onde ele aponta, por exemplo, uma coisa que é muito interessante, que é o sentido de obediência, para bem e para mal, mas é muito interessante que é o sentido de obediência que há mesmo nos cantos mais remotos do Império. E nós temos esse caso quando o rei Dom Manuel I, por exemplo, pune, de certo modo, decide contra Afonso de Albuquerque, a partir de uma intriga, e manda Afonso de Albuquerque voltar daí. Ora, se Afonso de Albuquerque não quisesse, não voltava, tinha o poder, o rei não tinha capacidade. Ora, mas Afonso de Albuquerque obedece, não é? E morre, ele é, de certo modo, quase que morre de desgosto com aquela célebre coisa dele, mal com os homens por amor del rei, mal com o rei por amor dos homens, o melhor é acabar, mas não há dúvida que esse sentido do remoto poder do rei e a obediência é muito interessante, e o Camões apanhou isso, como... É muito, e ele tem isso, e depois também tem a parte toda da corrupção na Índia, que ele apanhou com certeza. Quer dizer, ele não faz só a questão das não faz só a apologia. Ele faz uma apologia crítica, que são as melhores apologias, não é? Os americanos, aliás, ensinaram-nos isso. São sempre eles os primeiros a dizer mal deles antes que alguém. E assim já fica disso à maneira... A narrativa já fica construída. Muito bem, estamos com 12 pontos, não é? Jaime Nogueira Pinto vai com 12 pontos aqui na nossa comissão de inquérito. É suficiente, não... Já está positiva, não é? Vamos aqui a uma outra questão. Em 2021 venceu o prémio Autores de melhor programa de rádio, um prémio da SPA, Sociedade Portuguesa de Autores, a propósito de Radicais Livres, programa que também juntava o Jaime Nogueira Pinto com Pedro Tadeu e Rui Pego, e junta na Antena 1. Eu tinha aqui uma pergunta que era quem foram, ou pelo menos um dos restantes nomeados dessa categoria nesse ano e que perderam para Jaime Nogueira Pinto. Por acaso não sei, não é falta dos derrotados não reza a história. mas não, por acaso não é falta de consideração, mas não faço ideia, até porque lembro que eu nem sabia que tínhamos concorrido. E depois fiquei-me surpreendido por termos ganho. Não é? Eu tenho aqui algumas ajudas. Então diga lá. Santos da Casa, da Rádio Universidade de Coimbra. Também A Memória das Canções, da Smooth FM. E O Resto é História, de Rui Ramos e João Miguel Tavares, da Rádio Observador. Olha, já agora vou pôr O Resto é História. E vai muito bem. E vai muito bem, porque é a resposta certa, mais 5 pontos. Amigo do Ramos. 2. Então foi com ajuda. Foi com ajuda, obrigado. Estamos a fazer uma revista juntos, naquele dia 21, portanto. Eu tinha precisamente uma pergunta sobre isso, porque já foi diretor do Jornal do Século, também já fundou a revista, está-me aí a falar também do novo projeto para uma nova revista. Lembrei-me que há dias a Câmara de Lisboa lançou um projeto para apoio ao jornalismo. Carlos Moedas até incentivou outras autarquias a fazer o mesmo nesse apoio aos meios de comunicação social. Concorda que os meios de comunicação social sejam apoiados por autarquias ou até pelo Estado Central, com subsídios? Eu por acaso, acho que vou descontentar alguns dos meus amigos liberais,
Mas, em alguns casos, concordo, e há coisas, aliás, que isso é uma coisa que, independentemente dos regimes, se foi fazendo, sobretudo a nível local, quer dizer, eu acho que, por exemplo, mesmo antigamente, no Estado Novo, havia penso que havia muitas redes, até por vezes, de jornais locais, jornais de província, revistas, que eram apoiados, e enfim, acho que faz algum sentido. Não faz sentido fazer, quer dizer, aquilo que às vezes a gente vê, que é de facto uma orientação puramente política e coisas que depois não têm a menor expansão nem a menor circulação, continuarem a ser apoiados, enfim, pelos contribuintes. Mas essa tentação é quase irresistível para o poder, essa tentação da interferência na comunicação social? Acaba por ser, porque também é uma espécie de reversibilidade. Quer dizer, porque no fundo a opinião faz o poder, quer dizer, não é? A opinião faz o poder, portanto, se o poder puder também fazer a opinião, quer dizer, está-se a defender e está-se a proteger. Agora não tenho de cabeça, mas o Charles Péguy tinha uma coisa muito interessante sobre isso, sobre essa reversibilidade da política, da opinião, dos eleitores, tudo isso. Portanto, aí também há uma... Agora, acho que faz sentido, por exemplo, para um arranque das coisas, não é? Faz sentido para isso, mas depois, a partir de uma certa altura, as coisas têm que se viabilizar por si, quer dizer, tem que, no princípio, pode fazer sentido, quer dizer, agora, o que nós temos, como nós temos grupos e que estão com gigantescas dívidas e que acabam por ser mantidos, enfim, também por uma cadeia de interesses políticos, isso já acho que é um bocado imoral, não? Leva 14 pontos nesta altura? Leva 14 pontos. Vamos à última? Vamos à última e vamos continuar com números. Nesta comissão de inquérito costumamos usar citações e perceber quem as disse. E quem disse a seguinte: se não houver sucesso numa negociação do orçamento do Estado do próximo ano, não será seguramente por culpa de Pedro Nuno Santos. Quem terá dito isto, Jaime Nogueira Pinto? Deve ter sido alguma socialista. Está quente, a pista é essa. Não há pontos. Citações sei assim mais de filósofos. Históricas. Esta tem pouco tempo, foi ali no final do mês de agosto, na Academia Socialista. Pode tornar-se histórica daqui a uns tempos, vamos ver. Quem sabe? Não sei. Vamos a pistas? Então, vamos dar-lhe pistas então, Jaime Nogueira Pinto. Terá sido António Costa, Fernando Medina ou Alexandra Leitão? Eu acho que foi Alexandra Leitão. Não foi. Foi mesmo António Costa. 0 pontos. Foi mesmo António Costa que lembrou a capacidade de negociação que Pedro Nuno Santos teve no tempo da geringonça para os orçamentos do Estado. Pois. Acha que o PS devia viabilizar o próximo orçamento? Eu acho que, vamos lá ver, eu acho que neste momento, se houver eleições antecipadas, eu acho que os partidos da oposição não vão ser muito beneficiados. Portanto, Acha que se pode repetir o que aconteceu com o primeiro governo minoritário de Cavaco Silva, que com eleições antecipadas conseguiu a maioria absoluta? Não acho que haja, vamos lá ver, não acho que seja a mesma situação. Acho que Cavaco Silva tinha na altura, teve um crédito e um apoio, até porque foi o primeiro, vamos lá ver, foi o primeiro político pós 25 de Abril que não pôs muito que acabou um bocado com aquele clima de que para ser bom chefe de família tinha que ter passado antifascista e essas coisas todas. Eu acho que Cavaco foi muito importante nesse aspecto e acabou por ter muito apoio, mesmo de uma direita que na altura nem votava ou tinha parado de votar ou achava que não tinha onde votar, e ele teve esse apoio. Não estamos nesse caso, mas estamos num momento em que é capaz de haver, quer dizer, por exemplo, estou a pensar nos dois partidos que são, ou seja, o PS e o Chega. Eu não vejo que tenham grande interesse neste momento, porque não têm grande temática. Vamos lá ver.
não há uma grande temática de crítica, quer dizer, é capaz de haver um espírito mais depressa de dizer, mas para que é que vão fazer agora, vão criar uma nova crise se não há propriamente uma razão de fundo para isso. Além disso, como o clima, digamos, da Europa e dos Estados Unidos é um clima, no fundo, é um fundo de crise económica que vem, e crise séria e séria e profunda, não sei se não é um antecipar de problemas e, portanto, acho que, de certo modo, ou um ou outro dos partidos da oposição, bem sei que aqui também há a tentação de um pôr o outro nessa alternativa, de ser ele o sócio, quer dizer, o sócio do governo para a sobrevivência. E vão porque isso é claro, é que toda esses síndromes todos, e vão explorar muito isso. Mas algum deles acabará por viabilizar o orçamento? Mas eu acho que sim, porque correm altos riscos, altíssimos riscos. Correm altos riscos se houver eleições. Fora para eleições. Muito bem, sai daqui com 14 pontos, Jaime Nogueira Pinto, uma boa prestação. Foi a minha nota, foi a minha média no primeiro ano da faculdade. Muito bem, então regressa para melhorar a nota um dia destes. Era uma boa média, que era a faculdade, a clássica de Faculdade de Direito. Universidade Clássica. E claro, não é fácil lá passar dos 10, digo eu. Muito bem. Jaime Nogueira Pinto, muito obrigado por ter vindo à Comissão de Inquérito. Muito obrigado. Bom dia. Obrigado.